Fala, galerinha do sétimo Monet e do sétimo Miró, beleza? Ó, o tio preparou aqui para vocês uma série de vídeos falando sobre os domínios morfoclimáticos. Nesse daqui a gente vai estar abordando algumas características específicas do domínio amazônico. Mas antes disso, vamos retomar o que é um domínio morfoclimático. Morfo, né, vem de morfologia, de formas de relevo, né? Então, domínio morfoclimático vai ser a interação de no mínimo três elementos: as formas de relevo, a vegetação e o clima, beleza? Aí nós temos aqui o nosso mapinha com todos os domínios morfoclimáticos brasileiros. Então, olha aqui o maior de todos, o amazônico. Aqui a gente tem o cerrado, a caatinga, o domínio de mares de morro, aqui a araucária e aqui na região sul as pradarias. Lembrando que nessas áreas mais clarinhas nós temos as áreas de transição, que depois a gente também vai entrar em detalhes, ok? Então, pensando especificamente no domínio amazônico, o que a gente precisa recordar? Que o clima da região amazônica, né, do domínio amazônico, é um clima equatorial. A floresta é latifoliada, né? Latifoliada significa que tem folhas largas e que predomina a forma de relevo em planícies e terras baixas. Depois a gente vai detalhar mais isso para frente. Então, olha aqui, com relação ao clima, né, então o que é o clima equatorial? O clima equatorial é aquele que chove muito todo dia. Né? Então, geralmente no finalzinho da tarde cai aquele toró, né? O pessoal da Amazônia marca encontro antes e depois da chuva. Chuvas essas que são concentradas de janeiro a março. E com tanta chuva numa região praticamente plana, nós temos o que? Um solo muito alagado. E esse solo alagado ele vai sofrer muita erosão. Então esse solo alagado, lavado, né, onde todos os nutrientes vão embora, a gente dá um nome para ele de solo lixiviado, ok? E aqui do lado a gente tem o climograma do clima equatorial. Então olha lá, de todos é o que chove muito, né, todos os meses do ano. Né, olha que o mês que chove menos em outubro, né, por volta de 175 de média, né? E aí chovendo aqui, ó, nesse primeiro quadrimestre aqui do ano, é o período onde as chuvas estão concentradas, ok? Agora vamos dar uma debruçada um pouquinho sobre o rio Amazonas, né? Vamos ver algumas características desse que é o maior rio do mundo em volume de água. Então, ó, o rio Amazonas, ele nasce aqui, ó, da confluência do Rio Negro, olha aqui o caminho do Rio Negro, vai nascer aqui no escudo das Guianas, né? E do encontro com o rio mais azedo do Brasil, o rio Solimões, que vai nascer lá na Cordilheira dos Andes, no Lago Titicaca. Então, na hora que se junta, vai formar aqui o rio Amazonas. Esse rio Amazonas ele vem mais ou menos 50 metros de desnível, um rio praticamente plano, por isso que ele é cheio de meandros. E a hora que ele chega aqui na ilha do Marajó, olha que uma parte do rio vem para cá, deságua para cá, e uma parte deságua para cá. Então isso aqui ó, vai formar um delta, ó, uma letra D aqui, ó, forma uma foz em formato de delta, ok?
Aqui o encontro das águas, né, as águas mais escuras do Rio Negro, né, uma água mais densa, né, pelas folhas que vai caindo pelo rio, elas vão apodrecendo, deixando essa água mais escura, e aqui as águas mais claras dos Solimões. Como a gente falou, a bacia amazônica, toda essa parte plana aqui, ó, isso daqui é o escudo das Guianas, aqui é alto, aqui o Planalto Central também é alto, aqui do lado a Cordilheira dos Andes, muito mais alto ainda. Então imagina a chuva, conforme chove, toda a água que cai aqui no escudo das Guianas, aqui na Cordilheira dos Andes, aqui no Planalto Central, vai escorrendo aqui para esse meio, né? Vai formando uma calha de rios. Então toda a água das chuvas vai ficar aqui praticamente empoçada. Então, como é uma região de planície, de terras baixas, a água vai ter pouca força. Olha que o rio, conforme vai descendo, né, ele encontra aqui um obstáculo, né, olha aqui uma ilha, ele encontra aqui um obstáculo e, como ele não consegue passar por cima dessa ilha, ele dá uma volta. Nesse caso aqui, uma volta por esse lado e uma volta por esse lado aqui. E aí o rio segue o curso dele. Aí pensando nas características da floresta amazônica, né, então é uma floresta latifoliada, né, folhas largas, folhas largas, sempre verde, um verde bem escuro, né, e como é uma mata fechada, que chove muito, chove todo dia, muitas dessas folhas vai cair por cima do solo. E essas folhas caindo, principalmente aqui, ó, nessa mata de terra firme, onde praticamente nunca fica alagada, as folhas vão apodrecendo. Então as raízes, ao invés de crescer para dentro da terra, elas vão crescendo na superfície. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que a floresta amazônica, ela nutre-se dela mesma, da própria decomposição das folhas. E aí, pensando nos 3 níveis de floresta, olha que a gente tem aqui um primeiro degrau, né, a mata de igapó, que praticamente fica coberta o tempo todo. Aí, subindo um pouquinho, a gente tem a mata de várzea, que só é alagada na época das cheias, né, lá naquele primeiro quadrimestre do ano. E a mata de terra firme, que é a floresta, a parte da floresta mais alta, que praticamente nunca fica alagada. E pensando na ação do ser humano, a ação antrópica na floresta, olha aqui esse mapinha, né, que mostra todo o processo da expansão do desmatamento. Então, olha que o desmatamento ele acontece principalmente aqui, ó, né, nesse contato aqui do início da Amazônia e em volta do rio Amazonas. Então, olha que aqui nesses 2 lugares é onde mais acontece o processo de desmatamento. Nas margens do Amazonas, né, e na entrada aqui da floresta amazônica. Por que essa entrada da floresta amazônica está sendo muito desmatada? Isso daqui é a nossa parte da expansão agrícola, né? Principalmente aqui no Mato Grosso, Goiás, Rondônia, onde o preço das terras para plantação de soja e criação de gado aumentou muito nas últimas décadas. Muitos pecuaristas e agricultores do setor da soja e de milho começam a comprar áreas de floresta, né, e aí começa a desmatar. Esse desmatamento ou para plantação de soja e milho ou para criação de gado, ok?